Jó capítulo 29. O lamento nostálgico de Jó. Prosseguindo no seu discurso, Jó disse: "Ah, quem me dera voltar a ser como nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e com a sua luz eu caminhava no meio da escuridão, quando eu tinha forças, quando o favor amigo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos à minha volta, quando os meus passos eram banhados em leite e a rocha me derramava ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes continham as suas palavras e tampavam a boca. A voz dos nobres ficava muda e sua língua grudava-se ao paladar. Todo o que me ouvia considerava-me feliz, e todo o que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. As bênçãos do que estavam para morrer vinham sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão, que me servia de vestimenta. A minha justiça era como manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhes a presa dos dentes. Então dizia eu: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. As minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho permanece a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra renova-se em mim, e o meu arco se fortalece na minha mão. Ouviam-me e me esperavam. Em silêncio atendia ao meu conselho. Depois que eu falava, nada respondiam, e minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como se espera a chuva e abriam a boca como para as últimas chuvas. Eu lhes sorria quando lhes faltava confiança. Eles não desprezavam a luz do meu rosto. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Jó capítulo 30. Jó descreve seu terrível estado. Mas agora os mais novos do que eu zombam de mim, aqueles cujos pais eu teria posto com os cães do meu rebanho. Pois para que me serviria a força das suas mãos, se o vigor já lhes desapareceu? De míngua e fome emagrecem, andando e roendo pelo deserto, lugar de ruína e desolação. Apanham malva junto ao matagal e alimentam-se das raízes dos arbustos. São expulsos do meio dos homens, que gritam atrás deles, como se estivessem atrás de um ladrão. São obrigados a habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra dos penhascos. Rugem entre os arbustos, juntam-se debaixo das urtigas. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, foram enxotados da terra. Mas agora me tornei a sua canção e lhes sirvo de provérbios. Eles me odeiam, afastam-se de mim e não hesitam em cuspir no rosto. Deus desatou a minha corda e me humilhou, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita levanta-se gente vil, empurram os meus pés e fazem contra mim caminhos de destruição. Estragam a minha vereda, promovem a minha calamidade, ninguém consegue detê-los. Vêm como por uma grande brecha, precipitam-se por entre as ruínas. Fiquei tomado de pavores, a minha honra é perseguida como pelo vento, e a minha felicidade passou como uma nuvem. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias da aflição tomaram conta de mim. De noite me são traspassados os ossos, e o mal me corrói, não descansa. A minha veste está desfigurada pela violência do mal, aperta-me como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes.
Coloco-me em pé e não atentas para mim. Tu te tornastes cruel para comigo, com a força da tua mão me persegues. Tu me levantas sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e me dissolves na tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e ao lugar destinado a todos os viventes. Por acaso, quem está caindo não estende a mão? Não grita por socorro na sua calamidade? Não chorava eu por causa daquele que estava aflito? Não se angustiava a minha alma pelo necessitado? Mas, enquanto eu aguardava o bem, veio o mal. Esperando a luz, veio a escuridão. O meu interior se angustia e não descansa. Os dias de aflição caem sobre mim. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na comunidade e grito por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos estão queimados pelo calor. Por isso a minha harpa tornou-se em pranto e a minha flauta em voz dos que choram. Jó capítulo 31. Jó declara sua integridade. Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma, pois que porção eu teria de Deus lá de cima e de que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não está a destruição destinada ao perverso e ao desastre aos que praticam mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se tenho agido com falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pese em balanças fiéis e constate a minha integridade. Se tenho desviado os meus passos do caminho e se o meu coração tem seguido os meus olhos e se as minhas mãos estão manchadas, então que eu semeie, o outro coma e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração foi seduzido por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então de minha mulher venha moer para outro, e outros se deitem com ela. Pois isso seria um crime infame, sim, seria uma maldade a ser punida pelos juízes, porque seria fogo que consome até o Abaddon e destruiria toda a minha produção. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles defenderam sua causa para comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? Que lhe responderia quando me viesse indagar? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu alimento e dele o órfão não participou, apesar de que desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como se eu fosse seu pai, e tenho guiado a viúva desde o ventre de minha mãe. Se vi alguém morrer por falta de roupa, ou necessitado não ter com o que se cobrir, se no íntimo ele não me abençoou, se não se aqueceu com as lãs dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque no tribunal eu tinha apoio, então que o meu braço caia do ombro e se rompa da articulação, pois a calamidade vinda de Deus seria terrível para mim, e eu não poderia suportar a sua maldade. Se coloquei a esperança no ouro, ou disse ao ouro refinado, tu és a minha confiança, e me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado grandes coisas, se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de veneração, isso também seria um mal a ser punido pelos juízes, pois assim eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Se me alegrei com a ruína daquele que me odeia, e se exultei quando a desgraça veio sobre ele, eu que não pequei com a boca, pedindo com imprecação a sua morte, se aqueles que moram comigo não disseram, quem não se satisfaz com a carne oferecida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria minhas portas ao viajante. Se, a exemplo de Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando minha maldade no íntimo,
porque tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera alguém me ouvisse. Esta é a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Ah, se meu adversário escrevesse a minha acusação. Por certo, eu a carregaria nos ombros, eu a ataria sobre mim como coroa. Eu lhes prestaria conta dos meus atos, como príncipe me apresentaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos chorarem juntos, Se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte de seus donos, receba eu espinho em vez de trigo, e joio em vez de cevada. Terminaram as palavras de Jó. Jó capítulo 32. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. E aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, visto que ele era justo aos seus próprios olhos. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, ficou furioso, ficou irado contra Jó, pois se considerava mais justo do que Deus. Também ficou furioso com seus 3 amigos, porque não sabiam o que responder, mas tinham condenado Jó. Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que os 3 homens não tinham mais o que dizer, ficou indignado. Eliú, filho de Baraquel, buzita, respondeu: Eu sou jovem, e vós idosos. Até agora senti medo e temor de expressar a minha opinião. Eu pensava que a idade fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Todavia, o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Não são os velhos que são sábios, nem os anciãos, são os que entendem o que é correto. Por isso atrevo-me a dizer: ouve-me, eu também expressarei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer Jó, nem de responder às suas dúvidas. Por isso, não faleis. Encontramos sabedoria. Deus é quem pode derrubá-lo, e não o homem. Mas ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Eles estão perplexos e não têm mais o que responder, faltam-lhes as palavras. Terei de esperar, pois eles não falam, e já pararam e não respondem mais? Eu também darei a minha resposta, também expressarei a minha opinião, pois estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange, o meu peito é como vinho sem respiro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei para que me sinta aliviado, abrirei os lábios e responderei. Não quero fazer discriminação nem bajular ninguém, pois não sou bajulador. Pelo contrário, o meu Criador logo me levaria.